dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E saúdo a todos com as palavras de 1 João, capítulo 4, o versículo 9. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Ouçamos o primeiro hino da nossa manhã, logo de manhã. Curvemos nossa cabeça em respeito a Deus. Deus nosso Senhor, nosso querido Pai Celeste, Tu salvaste a cada um de nós, Tu salvaste toda a humanidade pelo sacrifício de Teu Filho Jesus Cristo e pela Sua ressurreição, pois Ele pagou por nossos pecados na cruz e pela Sua ressurreição nos abriu o céu. Que possamos reconhecer com o coração agradecido o que Tu fizestes e continuas a fazer por nós. Ajuda-nos a seguir nosso caminho aqui na terra até a eternidade em fé, em esperança e em amor. Em nome de Teu Filho Jesus, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém.
Ouçamos o próximo hino do nosso culto de hoje, querido Deus. Consolo em tua ressurreição, querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Irmãos e irmãs em Cristo, uma frase que cada um de nós já disse é: a culpa não é minha. E todos nós, ao longo da história da humanidade, enquanto seres humanos, temos essa tendência de nos eximir de erros e de sermos culpados. Isso já começou no relato da Sagrada Escritura, lá no início, em Gênesis capítulo 3, onde está relatada a queda do ser humano, a desobediência a Deus, quando Adão e Eva comem do fruto da árvore proibida por Deus. Interessante é o diálogo de Deus com os dois, nos versículos 9 a 13 do capítulo 3 de Gênesis, quando Deus procura por Adão, perguntando: onde é que você está? E o homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim, e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu da fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? E a mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Quando algo sai errado, ninguém quer
assumir a responsabilidade. Todos dizem: a culpa não foi minha, foi a mulher que tu me deste, foi Eva que me deu a fruta, foi a cobra que me enganou. Isso acontece em todos os setores da nossa sociedade. Aonde você for, temos este comportamento como seres humanos. Temos a ideia de que, se assumimos a responsabilidade por nossa falha, estaremos dando sinal de fracasso, de fraqueza. Se erro no trabalho, vou ser considerado incompetente. Se falho na educação do meu filho, vou ser considerado um mau pai ou uma má mãe. Se cometo erros em sociedade, da mesma forma vou ser mal visto pelas outras pessoas. Nós sabemos, ninguém gosta de errar. Aprendemos isso desde pequenos. Em nossa cultura, somos educados para não errar. Apesar de nós dizermos: errar é humano e é errando que se aprende. Errar e culpar os outros é tão antigo quanto a história da humanidade, tão antigo quanto Adão e Eva, como nós lemos. Também há que considerar que nós mesmos somos cruéis com aquele que erra. Massacramos quem comete erros. Por isso, quando cometemos um erro, procuramos apontar alguém como culpado porque temos medo, ou então esconder o nosso erro. Nós temos medo do castigo, nós temos medo de ser mal vistos pelos outros, de que os outros também deixem de gostar de nós, medo de perder o emprego, medo de sermos ridicularizados em público. No entanto, não existe ser humano que não cometa erros. Em relação a Deus também é assim. Deus nos conhece, sabe que somos pecadores, sabe que erramos. Vejam, o próprio Jesus disse em João capítulo 8, versículo 7, para todos aqueles que estavam com pedras na mão, prontos para matar a mulher pecadora: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o apóstolo Paulo, ele também vai nos dizer em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. E também nós mesmos sabemos quando fazemos coisas erradas, porque nós temos uma consciência que nos avisa. E um dos pecados que nós cometemos é tentar mentir e jogar a culpa nos outros. Mas apesar disso, Deus nos ama. Ele não quer que soframos eternamente os horrores da culpa. Por isso ele nos dá uma oportunidade através de seu Filho Jesus Cristo, para nos livrarmos do medo e de todas as coisas ruins que a culpa provoca em nós. Precisamos confessar tudo a Deus, sem nada esconder, como nos recomenda o salmista no Salmo 32, os versículos 3 e 5. Enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. Então eu te confessei o meu pecado, não escondi a minha maldade, resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. E assim também nos diz 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa, fará o que é correto, perdoará os nossos pecados, nos limpará de toda a maldade. A palavra de Deus
ela nos ensina a assumir a nossa responsabilidade pelos nossos atos, quer bons ou ruins. Precisamos ser transparentes, francos, honestos com Deus, com os outros e conosco mesmos. Saber que podemos errar e assumir a responsabilidade pelos nossos erros. Assim estaremos tirando um peso do nosso coração, dos nossos ombros. E reconhecer quando erramos e pedir perdão pelo erro cometido é muito difícil para cada um de nós. Sabemos pela Sagrada Escritura que Deus nos perdoa, mas nós também sabemos que as demais pessoas não irão perdoar nem esquecer tão facilmente. Muitas vezes as outras pessoas e nós mesmos somos cruéis com aqueles que erramos, assim como a Sagrada Escritura nos mostra no texto que eu acabei de citar, onde ali as pessoas estavam com as pedras prontas para atirar naquela mulher. E assim fazemos, estamos com as pedras na mão, prontos a atirar e não a perdoar. Mas é preciso que cada um de nós tenha coragem para reconhecer o erro, pedir perdão para poder recomeçar, tanto em relação a Deus como em relação ao próximo. Se assim agirmos, a nossa vida vai ser melhor, o nosso coração vai ficar mais leve, um peso vai sair dos nossos ombros, e assim poderemos ser mais felizes nesta vida aqui na terra, e poderemos ter uma certeza de que Deus nos abraça, nos perdoa e nos salva. Somente quando nós assumirmos as nossas responsabilidades, estaremos também vivendo como cristãos de fato. Que assim seja em nossa vida. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração. Deus sempre me ama. Deus sempre me ama, o amor me chama e assim me inflama no mesmo amor. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Cativo estive e graça obtive do amor que vive e faz viver. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Enviou seu Filho, prestou-me auxílio, mostrou-me o trilho que ao céu conduz. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Jesus buscou-me, Jesus salvou-me, Ele aceitou-me com terno amor. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. E antes da oração de intercessão e do Pai Nosso e da bênção, gostaria de convidar cada um de vocês a participar conosco do Dia da Igreja do Núcleo Rio de Janeiro e Minas Gerais, no dia 1º de junho, em Juiz de Fora, conforme estamos vendo aqui nesta imagem ao lado. Começará às 10 horas
da manhã, com o culto de abertura, e no mesmo horário haverá também o culto para as crianças. Nossa comunidade está organizando ônibus para todos poderem se deslocar até este dia da igreja. Entre em contato com a nossa secretaria ou comigo para poder se inscrever. E também estamos fazendo a solicitação para que todos possam auxiliar e contribuir com a nossa comunidade. Nós precisamos da ajuda de cada pessoa que faz parte da nossa comunidade, para podermos fazer frente às despesas que temos mensalmente e também com as despesas que temos para com a conservação e melhoria de nosso patrimônio. Por isso, pedimos a sua colaboração. Aqui na imagem ao lado está o QR Code e também a chave Pix para você poder fazer a sua contribuição. Qualquer valor irá nos ajudar e agradecemos antecipadamente. Curvamos nossa cabeça a respeito a Deus para orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essas palavras da Sagrada Escritura que chegam ao nosso coração, quer lá do Antigo Testamento, como do Novo Testamento. Nós queremos chegar diante de Ti neste momento e pedir-te perdão em primeiro lugar pelos erros que nós cometemos e em segundo lugar por querermos acobertar estes erros ou até mesmo nos eximir de assumi-los e assumir toda a responsabilidade e as consequências das coisas erradas que fazemos. Mas nós queremos pedir-te que tu nos ajudes para uma nova conduta de vida com sinceridade no coração, com transparência em todos os momentos da nossa vida, para uma vida melhor. E que também nós deixemos de ser cruéis com aqueles que erram, assim como foram aquelas pessoas com a mulher adúltera. Jesus também não aprovou o erro dela, mas ao olhar para ela, quando todos tinham se afastado, recomendou: vá e não peques mais. E é isto que tu ainda hoje dizes a cada um de nós: reconheça o seu erro, mas quando no futuro estiveres em uma situação semelhante, não cometa o mesmo erro, não peques mais. Que assim possamos aprender com os erros, que possamos seguir em frente, sabendo que tu nos dás uma nova chance e que tu nos amas, perdoas e salvas. Se reconhecemos os erros, pedimos perdão e temos disposição em recomeçar com uma conduta diferente. Obrigado, Deus, que tu nos amas e que assim tu nos abraças. É em nome de teu Filho Jesus Cristo que nós pedimos e oramos assim como ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém.
Eu encerro a celebração invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração, Semente de Libertação.